vários tipos de ambiente, né? Terrestres, aquáticas, subaquáticas, são aquelas que vivem um pouco na água e vivem terrestres. As terrestres, as subterrâneas, as arborícolas e semi-arborícolas. Então, assim, em tudo que é lugar que você puder imaginar, a gente tem um tipo de espécie que pode habitar ali, né? E uma vez, acho que foi com o Félix, eu não sabia isso, inclusive eu até brincava porque eu falei, a gente não aprende isso na faculdade, né? Ele me mostrou, ele fez questão de mostrar uma foto de uma cascavel atravessando uma represa. Eu olhei e falei, o quê? Uma cascavel está nadando? Porque cascavel, teoricamente dizendo, é terrestre. Como é que ela está? E ela não está numa pocinha nem nada, ela está atravessando uma represa. E aí eu pensei, então, não é possível. Assim como é possível achar cobra acima de 2.000 metros de altitude. Pedra da Mina, a gente ia ter uma desde foto... Desde que a gente não tenha gelo. Desde que não tenha gelo. Exatamente. Por quê? Porque se são seres que precisam de um pouco de calor, né, temperaturas um pouco maiores, se você está subindo, em lugares que tem mais altitudes, é mais frio. Então, teoricamente dizendo, esses seres não estariam lá, certo? Mas a gente já pode perceber que isso está mudando. Aliás, conforme o tempo está passando, muitas coisas estão mudando. Uma dessas coisas também é o ambiente propício. Tem alimento? Se tem alimento, eu posso ter cobra. Se tem um alimento, se tem roedor que ele está falando, se está aumentando isso, então pode ser que comece a ter espécie. A cobra que eles registraram na Pedra da Mina não era uma peçonhenta. Mas aí a gente vai entrar também nesse negócio de não peçonhenta, não tem problema, não tem problema. A gente vai falar um pouquinho. Quais são os seus hábitos alimentares? Eu coloquei em vermelho aqui, até porque depois, quando vocês pegarem a apresentação e quiserem dar uma lida, estudada, para vocês entenderem que esses aqui são os principais alimentos delas, né? Lagartos, anfíbios, roedores. Esses são os principais. Elas comem outros? Comem, né? Inclusive, a gente tem espécies que a gente chama especialistas e generalistas. O que seriam isso? Aquelas que só comem determinadas presas e aquelas que comem de tudo, né? Além do tipo de alimento delas, tem a forma como elas vão capturar sua presa. Então tem a por espreita, né? Que a por espreita geralmente são jararacas, as cascavéis. Que eu vou mostrar, tem uma imagenzinha bem melhor para você ali. E as que fazem a constrição, geralmente jiboia, né? Que seria isso? É o estrangulamento da presa. E tem envenenamento também, eu vou mostrar aqui na fotinha mais bonitinha. Né? Dessas imagens aqui, quais vocês acham que está fazendo a captura da sua presa por espreita? Mesmo que você não saiba o nome assim, mas pode falar o que vocês acham. Dá pra ver? Das 6 imagens, qual ela está capturando a presa por espreita? No meio de baixo. Essa aqui? Não. Olha de novo. A última. O que vocês entendem de ficar na espreita? Em tocaia. Pra caçar, pra pegar de surpresa. Quem nessas fotos aqui está mais ou menos fazendo isso? Qual? Essa aqui? Exatamente, a jararaca. Na verdade, ela se enrolou e ela já está na espreita, como se diz, né? Sim, para poder dar um bote e capturar a sua presa. Isso é espreita. E alguma que está fazendo constrição, um estrangulamento, qual seria aí? A primeira, aqui. Qual que tá comendo vivo aí? A última. Comendo vivo. Aqui é uma mussurana pegando uma jararaca, tá? É tão ruim esse bicho. Cobra. Ela é especialista porque eu acho que a jararaca é o prato principal dela. Não. Não é o prato principal, não, vamos dizer, né? Aqui, se aparecer, exatamente, ela come. É o que eu falei, tem aquelas que comem de tudo e tem aqueles alimentos especiais. Né? Essa daqui, o que vocês acham que é? Que ela tá fazendo?
Essa papaleira dele. Não, essa aqui é a cerveja, a papaleira Vai aqui ficar um embaixo. salto, é isso? Não. Não, não. O que vocês acham que é isso aqui? Com as pernas assim meio esbugalhadas, não sei nada. Um sapo. Um fibra. Tá matando por envenenamento. Que é o quê? Ela tem o veneno, ela não tem a dentição, a pessoa é um inoculador desenvolvido, então ela vai fazer esse movimento aqui, ela vai abrir, vai pegar e ela vai fazer isso aqui, ó. Aí ela vai colocar o veneno, né, para matar a presa, e aí ela vai digerir e engolir. Então essa é a morte por envenenamento. Então ela não é que nem a jararaca e, no caso, a cascavel, que vai inocular, dá o bote, elas dão um bote, inocula, né, e depois ingere. Aqui não, ela não dá bote. Ela morde e aí sim ela vai matando pelo envenenamento. Bicho ruim, né? Aí a gente tem tipo de reprodução, ovípara e vivípara, que a gente falou, aquelas que já nascem os filhotes prontos, como diz o padre, já nascem para sair por aí para matar. E as que já nascem prontas, até para matar, até com toxina também. E os possíveis locais? Troncos de árvore, debaixo de folha, às vezes assim fica acumulado aqueles troncos, né? E você vai debaixo de pedra, de galhadas, né? Próximos a rios, lagos, né? Elas ficam camufladas, literalmente. Às vezes você está descendo numa pedra que tem água, alguma coisa, elas estão bem naqueles vãos, assim, bem camufladinhas. Você mete a mão para fazer uma puxadinha para cima, para baixo, né? E você enfia a mão bem no buraquinho, bem na fresta onde pode ter uma. Não só ela, como aranhas também, costumam ficar em grutas, né? Grutas, tem que ficar bem alerta. Os tipos de animais que elas gostam, formigas, né? Também aí, predadores, desculpa, aves, mamíferos, a própria cobra que come cobra. Né? Aqui a gente tem o urubu pegando, a gente tem o gavião como predador aqui, ó. A mussurana, novamente. Aqui não é essa espécie, é uma outra espécie de gambá que eles são imunes ao veneno da cobra. Então eles conseguem comer gambá. Não é essa que está aqui, tá? É só para ilustrar esse gambá aqui. Esse gambá aqui é o da orelha preta, que a gente costuma, aquele vagabundinho, né? De Delfos que a gente encontra por aí. E a dentição? Dentição é o nome que a gente denomina, né, para o órgão inoculador, né, do veneno. Então é bem comparativo para vocês entenderem aqui. A ágrafa, a psicógrafa, né, solenógrafa e proterógrafa. Tem um trava-língua falar. Se vocês reparar principalmente aqui nessa de baixo, vocês vão ver que elas têm o dente inoculador mais desenvolvido, tá? As outras, elas já não têm. Mas a que mais considerável é essa daqui, que são as cascavéis e as jararacas. Tá? A gente vai ver que tem cobra verde, por exemplo. No caso, a coral é essa daqui. Tá? E a cobra verde, a gente tem a Opisthographus. Ela tem o dente inoculador, mas ela não é tão desenvolvida. Tá? Dentro de todas as espécies que nós temos, essas são as duas famílias principais, que são peçonhentas, consideradas peçonhentas, né? Tendo aí Voltropos, Voltralos, Lacheses e Micrubos. A gente vai ver também na parte de corais, que a gente tem as corais falsas e as verdadeiras. As verdadeiras são o gênero Micrubos. Tá? Reconhecimento delas. Essa é uma figura clássica, que acho que todo mundo já deve ter visto, ou né, por aí, se for procurar, aparece logo. O que a gente tem que ter em mente não é que se eu ver cada uma dessas eu já sei que ela é peçonhenta, mas é um conjunto de características. Uma das principais é a fosseta, como eu falei, a fosseta l'Oreal. Tá? Se eu achar uma cobra que tem a cabeça triangular, é peçonhenta? Não. Por quê? Porque pode ter uma também que tem a cabeça desse jeito. Né? Qual pode ser? Tem uma bem básica. Jiboia. Jiboia, ela tem a cabeça triangular, mas não é peçonhenta. Né? Cabeça redonda. É peçonhenta? Coral é. Exatamente. A coral ela tem a cabeça redonda
E ela é peçonhenta. E aqui ela diz que não é peçonhenta. Então depende, às vezes tem... Então por isso que eu não posso chegar a pegar uma só e falar, essa é peçonhenta, essa não é. Mas é um conjunto de características. Ela tem escama assim, mais elevada? Então tudo bem, pode também. Mas sozinha eu posso considerar? Não, não posso. Então é um conjunto de situações. Essa foto não dá pra ver você. No mínimo 2 critérios, talvez? O quê? No mínimo 2 critérios, batendo. Não, eu acho que é um conjunto. A principal, na verdade as duas principais para saber é a dentição e a fosseta loreal. Mas aí vocês vão ver na coral mais à frente que ela não tem fosseta. Na verdade, tudo que eu falar agora não vai servir para coral de reconhecimento. Isso aqui é a fosseta loreal. Essa aqui é uma jararaca, né? Jararaca, Botox jararaca. Essa daqui eu encontrei na Régua, a reserva ecológica, né, do Guapiaçu, não sei se você já foi lá, onde você conhece, no Rio de Janeiro. Ela estava, tipo aquelas trilhas mesmo de serra, ela estava aqui descendo à minha direita, e é bem íngreme. Ou seja, eu passei por ela e não vi, subi por ela e não vi, desci por ela e não vi, o cara que estava comigo, o ornitólogo, guia, olhou e falou assim, você passou pela jararaca, você não viu? Que jararaca? Tava lá, parada, vou ter uma foto da série, tava parada, eu passei pela Mas o bicho ele tem um poder de se tornar invisível, né? Muito, muito. Às vezes você parado, procurando, você não vê. São milhões de anos de evolução para isso. Não é? Para os olhos mais desatentos não verem. Sem mexer, sem nada. E aí você vê que... eu tenho uma forma, vocês vão ver que interessante. Não vê. E sabe qual é o pior? Câmera térmica não pega. Porque ela tem sangue frio. É sangue frio, não pega. Câmera infravermelho até pega se você for muito atento. Então, só que assim, essas coisas que eu estou falando não significa que na trilha vocês vão pegar ela ou vão tentar chegar perto para ver se tem a fosseta loreal. Quero saber, né? Se ela tem outra coisa que é o olho, né? A pupila. Se ela é maior ou menor. Eu não vou ficar vendo na coral para ver se ela tem pupila pequena ou tem grande. Até porque a coral, normalmente, ela é bem pequenininha. Eu não vou pegar ela na mão, que é onde acontece mais o acidente da coral, para poder saber se ela é verdadeira. Para tirar selfie. Tirar selfie. Já pensou em enrolar? Na verdade, o único momento de acidente com a coral é esse. É esse. É, no momento de tocar. Exatamente. Porque nem você deitando em cima dela, ela se manifesta. Essa menina aí, que é a Botox jararaca, né, é as de mais ocorrência de acidente. Porque é o grupo maior, é onde tem vários ambientes, tem várias espécies de vários ambientes, várias situações. Né? Principalmente a região do Sudeste. Essa em específico aqui eu coloquei, por quê? Porque essa espécie, a Botox fonsecae, que a gente estava até falando aqui, o pessoal em nome comum fala cotiora para urutu, mas urutu, gente, tem que tomar cuidado, urutu cruzeiro, porque às vezes urutu cruzeiro é uma coisa aqui, eu vou numa outra região, urutu cruzeiro é outra coisa. Né? Eu não estou aqui para também pontuar nome científico, mas é tomar cuidado com o nome comum, né? Precisa decorar. Às vezes a gente mesmo que trabalha na área não gosta de ficar decorando, né? Não é muito assim, mais. Pessoal, saiu do Sudeste para cima do Brasil, para qualquer região, e esquece, porque cada lugar tem um nome diferente. Exatamente. Nome popular completamente diferente dos bichos. E aí, por exemplo, chega uma situação. Fui picado por uma urutu cruzeiro. Aí você fala, mas onde que você está? Que região que é? Porque a primeira coisa que eu pergunto, duas coisas quando alguém pergunta assim, que espécie que é essa? Eu falo assim, em que lugar você estava? Não que ele foi picado, porque às vezes ele tira a foto e fala, que espécie que é essa? Né? Que lugar que você estava? Porque meus meninos mandaram uma foto lá pra mim, eles estavam em Campos de Jordão. Pô, Campos de Jordão, Serra da Mantiqueira. Onde você estava? Num lugar que tinha mais altitude e tal. Porque tem a do Caseiro, que é uma região mais baixa, e essa fonsecae, que é um pouco de mais de altitude, que é mais da Serra da Mantiqueira. Né? Tem uma jararaca aqui, uma espécie de lá. Essa é a jararaca que eu topei, que não vi, quer dizer. Né? Não topei porque eu não vi. Ela estava, olha como é que ela estava paradinha, e eu estava nessa direção aqui. Gente, desculpa, mas o velhinho aqui vai ter Já que tá ir indo, mais né? pra frente, porque senão eu não enxergo. Mas eu também já tô. Eu aqui, às vezes eu não enxergo, você vai ver que tem Depois que umas eu fotos passei que dos se mesmo de perto você não vai 45, enxergar.
E assim, às vezes o ambiente é o que vai, como fala a palavra, vai fazer a coloração dela diferenciar de um lugar para o outro. Então, às vezes eu vejo um verdinho mais claro, às vezes eu vejo um verdinho mais escuro. Mimetiza. Obrigado, mimetiza. Ui, Deus do céu. Essa daí eu acho que eu vou apanhar logo mais, né? Tentando lembrar dessa palavra, mimetiza. Outra coisa interessante, se você vê o olho meio esbranquiçado dela, meio opaco, é porque ela também tá para fazer troca de muda, que é a troca da pele. Né? Por ano ela faz às vezes várias trocas. Então, por exemplo, na cascavel, o pessoal fala que eu consigo identificar a idade dela por causa do chocalho, né? Ela tem guismo. Não é a idade dela. Na verdade, aquilo é a troca de muda, a troca de pele dela. Ou seja, ela pode ter feito 3 num ano. Qual que é a cobra? Entendeu? Imagina, eu passei do lado dela e não vi, oh meu Deus. Geralmente acontece muito comigo, passar e não ver. Enxerga no cirão. Jararacuçu, da família também do Trópico, né? Das jararacas. Ela já é uma espécie de áreas mais preservadas. Né? Geralmente a gente toca muito com a jararaca normal, com a jararaca comum. Ela é um pouquinho mais difícil de encontrar. Também ela é maior. As jararacas, por exemplo, a gente encontra aí mais tardar 1 metro por aí. A não ser umas jararacas lá da Amazônia. Mas na Mata Atlântica aqui, nos lugares que a gente costuma, geralmente 1 metro. Tá? E elas têm um raio de ataque assim, geralmente 1/3 dela. Tá? Se ela tem 1 metro, 1/3, né, não vai ser. Agora, se ela tiver 3 metros, como a surucucu, aí 3 metros, 1/3, dá uma distância. A gente tem aí o acidente voltópico, né? Dor, edema, é bem feio mesmo, né? Aqui, mas gente, para chegar nisso, né, já teve uma boa demora do atendimento, lembrando. Muito, né? Geralmente, que é a pergunta que não se quer escalar, quanto tempo eu tenho se eu tiver numa área? Olha, geralmente de 6 a 10, só que a partir de 6 já começa a ter sequelas. É uma causa de necrose, é isso? Sim. Exato. Você pode até Destrói saber. totalmente o tecido. Falando português assim bem claro, para ficar, não vamos entrar em termo técnico, vai apodrecer mesmo. Deixa eu só falar uma coisa disso aqui. Sim, Isso aqui não foi a cobra que fez não, tá, gente? Isso chama-se síndrome compartimental. Isso vai inchar tanto o membro, que o membro pode chegar a explodir. Então o médico faz uma incisão com bisturi para evitar. Eu esqueci o nome da incisão. Mas ele faz quando acontece essa síndrome compartimental. A síndrome compartimental não acontece só por picada de cobra, tá? Por exemplo, um membro que ficou pressionado por horas, sei lá, caiu uma prateleira dessa em cima do cara, e ele está 4, 5 horas com esse membro pressionado. Isso pode causar uma síndrome compartimental também. Tem até, outros dias eu estava vendo um vídeo do acidente, os caras tiveram que fazer essa incisão para respirar, né, tipo abrir, fala a palavra, para não piorar e não perder o membro todo, né. Tem um nome, aí é só para vocês verem um quadrinho, né, com os sintomas de cada evolução, leve, moderado ou grave, e a quantidade de ampolas que deveriam ser aplicadas para a situação. Surucucu do pico de jaca. Essa chega a ser grande, essa bicha aí. A maior peçonhenta das A Américas. maior peçonhenta das Américas. Mas ela é de uma região, principalmente da Amazônia, encontrada. Eu aqui na Mata Atlântica não vou achar. Então, por exemplo, o cara teve um acidente, foi de surucucu do pico de jaca, nome comum. Onde você estava, meu amigo? Não que você vai falar assim, mas onde que foi a ocorrência? Foi aqui em Campos de Jordão. Não. Tem relato? Tem ocorrência? Já apareceu alguma vez? Na verdade, você vai buscar esse histórico. Né? Outra coisa é que a gente, só para não esquecer, geralmente a pessoa fala assim, teve um acidente e leva o animal para o hospital. O médico ele não vai saber identificar o animal. Ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar os sintomas.
o seu quadro clínico. Porque tem um vídeo que eu tenho que passar pra vocês, que o cara catou... E depende do médico, né? E depende do médico. Foi esses médicos aí que o Chifre Padilha aí. vai levar o povo? Lá em... Qual que é o nome do hospital? Se for chifre. Não, você falou israelita, sírio-libanês. Ou seja, não é tão lento quanto se fosse Albert uma Einstein. jararaca, por ser neurotóxica, né? A ação dela. Eu não sei se você sabe, mas já está sendo feito tratamento laquético utilizando os dois soros juntos. O antilaquético e o botrópico. Que elas são bem parecidas. Tem esse e tem um outro, que é o protánico com jararaca não. São dois que já estão fazendo misto, esse e um outro. Deixa eu ver o nome aqui. Que é justamente porque os sintomas são parecidos. E aí, às vezes, por causa de que eles não têm a cobra, não tem o animal, não tem como identificar, eles só sabem pelos sintomas, se são parecidos, como é que vai fazer? Né? Então aí eles fazem esse misto. O cara sofre não O tem. grande problema do acidente laquético, pessoal, é porque geralmente as serpentes são de grande porte e o poder de inocular veneno é muito maior, é muito grande. Então, tem serpente dessa que chega a ter 3,5 cm de presa. E imagina isso entrando em você, uma agulha de injeção. Quanto que um bicho desse não põe de veneno no corpo Ele da vai inocular sua muito presa? mais veneno que se fosse outra espécie. Né? Acabando sendo muito mais potente, né? Sendo um quadro evolutivo mais rápido. Muito boa essa foto daqui. Essa, né? Muito boa, a gente falando que é bonita a foto. Bem coisa. E chega a ser tão grave a picada que eles já não denominam já quadro leve e moderado. Ele já é grave, já pula toda essa fase. Já chegou a ter que já aplicar soro, né? Eu vi um relato de um senhorzinho, mas é numa área bem remota, assim, daqueles barquinhos, acho que é da Amazônia, só pode. Porque não fala, assim. Né? Eu vou ver se eu acho depois pra vocês verem. E ele encontrou surucucu, teve a picada, não deu tempo. Eu acho que choveu muito na área, como ele falou, não conseguiu se locomover. Acho que ele ficou 3 ou 4 dias para ser atendido. E aí ele ficou com uma sequela assim, ele sobreviveu, mas a perna dele estava toda deformada. Aliás, ele já não tinha perna. E ainda sentia muita dor, né? Porque ele gosta de frio, quente, temperatura, ele falava que sentia muita dor. Então, assim, para você ver como que é muito rápido, por ser neurotóxico também, né? Uma coisa... Imagina, eu tô num lugar desse, eu não quero comprar isso não. Deve dar medo, né, o tamanho do bicho desse. Aí a gente tem a cascavel. A cascavel a gente encontra ela principalmente em áreas mais secas. E aí ela tem tipicamente essa coloração. Mas a cor dela, às vezes marrom, dependendo um pouquinho mais claro, mais escuro, dependendo da cor, é macho e fêmea. Né? Eles falam disso também. Dependendo do ambiente, ela pode ser... Eu já vi cascavel um pouquinho mais esverdeada. Eu falo, pô, cascavel era cascavel. Porque é comum a gente ver essa coloração dela, né? E a cascavel, ela tem essa característica típica, que é o guiso, né? O chupado. E aí, quando ela faz esse comportamento, e você vê, eu ficaria feliz, né? Porque ela tá dando um aviso, tá dando alerta que ela está ali. Mesmo que ela já esteja se enrolando e fazendo barulho, né? Então, beleza. O problema é que a gente está falando, quando vê jararaca, por que a jararaca tem mais acidente? Porque a jararaca tá tão camuflada, às vezes você não vê. E o acidente é muito mais fácil do que de uma jararaca, ou de uma cascavel, por exemplo, né? Elas costumam ficar também em cupizeiro, né? Às vezes está dentro do cupizeiro, lugar, por exemplo, ali em Juqueri, que é um lugar bem seco, né? Cerradão, tipo, né? Seco. É um lugar propício. Na Pedra Grande, um amigo seu, né, ô Boren? Eu já cruzei com vários jararacas. Você cruzou com cascavel. Cascavel. Eu nunca lembro uma história que ele contou de um amigo dele que viu a cascavel tava descendo correndo, já pulou. Era você ou você falou que era seu amigo? Você tá me mentindo. Eu e meu amigo. Desceram em 25 minutos. E aí teve que... Eu tava bem rápido, né?
Então não deu tempo de parar. Só no Eu pulei. Muito Eu bom. pulei avisando o meu amigo, olha, tem mais uma cascavel aqui na frente. Aí ele parou em cima. E ela não sabia se olhava pra mim, se olhava pra ele. Se olhava pra mim, se olhava pra ele. Isso que ele tá falando de saber jogar Braille é uma coisa interessante. O que acontece? Até é um mito, né? O pessoal fala aquela história da Naja, né? Que o pessoal toca a flauta pra ela ficar subindo. Aquilo é mentira. Porque, na verdade, como é que a cobra vê as coisas, né? A presa, o predador? É uma projeção térmica, o calor. Então, vamos supor, se eu ficar fazendo isso aqui na frente dela, ela vai me acompanhar. Lembra lá no Vital? Era muito legal. Porque tinha um monte de gente, a gente não podia brincar com elas, né? Aí a gente falava assim, ó, e ela fazia isso aqui, ó, ela ficava seguindo. Se ele mexia lá, ela ia na direção dele. Por quê? Porque é a projeção de calor que ela está percebendo ali, tendo a percepção. E outra coisa que elas também têm a percepção é pela vibração no solo. Então vamos supor, você está fazendo uma trilha, você está sozinho ou com um grupo. Qual vai ser o momento de achar mais fácil uma cobra? Sozinho. Porque praticamente você não faz muita vibração no solo. Agora, quando você está no grupo, principalmente quando eles fazem as provas de corrida lá e tal, tem muita gente passando. Pode ter uma ou outra, pode acontecer de encontrar, com certeza. Né? Sempre está propício. Agora, se você estiver sozinho, é muito mais fácil você topar com uma do que quando você está com um grupo. E aquela história de que o primeiro que passou é que se lasca, é mentira também. Por quê? Porque já aconteceu de a gente estar num grupo, o primeiro passou, não viu, o segundo passou, não viu, o terceiro viu. Então, quer dizer, o primeiro pode até ter se safado, mas o terceiro podia ter tomado o bote, né? Já aconteceu comigo isso, já aconteceu com colegas também. E tem a visão turva. Tem a visão turva, verdade. Aí, no acidente botânico da nossa cascavel, esses são sintomas característicos dela. Tem duas coisas aqui que tem, né? A coral também apresenta, que é parecido, mas só vai ter uma outra coisa que vai diferenciar para saber se é ou não, porque você vai estar observando os primeiros sintomas, né? Então, aí você chegou lá no médico, coral, no caso do cascavel, tem alguns sintomas parecidos com a da coral. E aí, quem é quem? Né? Aí tem uma dicasinha lá que o médico vai avaliar. Dor muscular generalizada. Essa ptose palpebral, que é essa cara de bêbado que o pessoal fala que é a cara de bêbado, né? Geralmente o que acontece? Aqui fica paralisado, o veneno age aqui, né? Ele não consegue levantar, abrir o olho. Aí ele não consegue levantar, por isso que ele fica assim, ó. E fica turvo, né? A visão. E aí aqui, ó, são amostras da urina dele, né? Com o sangue. Né? E aí o estado grave, seria a insuficiência renal e respiratória, né? Vai pra hemodiálise. A gente tem um vídeo que eu quero achar, só que não é de serpente nossa, não é espécie. Mas eles mostram direitinho como é que funciona na fisiologia do corpo, os rins, quando param, que tem a insuficiência renal, que não filtra, e aí já passando para todos os órgãos, generalizando em todos os órgãos. Mas é muito assim, legal de entender como é que acontece. E aí a gente tem o quadro. Aí só para você ver que foi uma foto lá no Instituto Vital Brasil, a gente estava fazendo justamente essa dinâmica para entender o que estava acontecendo. Aqui tinha uma galera aqui na frente dela, por isso ela estava aqui, e ela olhando aqui era porque o biólogo, né, ele estava se movimentando para lá. A coral verdadeira, né, o gênero Micrurus, também a pessoa entra, é que aqui parece ser grande, mas ela é pequenininha. O que acontece? Para que eu possa ter o acidente da coral, esses dias a gente na Pedra Grande e uma coral no meio da estrada. A galera subiu, eu falei assim, vocês viram a coral? Falaram o quê? Que coral? Aquela que você passou que você não viu. A sua sorte que era coral, porque coral, para ela, o veneno, você precisa pegar na mão, porque é onde que ela vai pegar? Principalmente nessas regiões mais finas aqui. Porque ela tem uma abertura da boca muito pequenininha. Então ela não vai conseguir te dar um bote. Por isso, geralmente, ela não dá bote. Né? Ela não dá bote. Eu sei que eu escrevi, mas é só para vocês entenderem, tá? Coral falsa e coral verdadeira. É muito parecido. A gente, leigo,
não consegue. Eu falo que eu sou leiga porque eu não sou especialista. E mesmo os especialistas, eles precisam ver várias situações para saber se é verdadeiro ou se é falso em qualquer espécie. Aquela brincadeira que o pessoal... Brincadeira não, aquela característica que o pessoal fala de tríades, vermelho, amarelo, branco, preto, eu tenho que é meio amareladinho, né? Então, por exemplo, tríades são essas listras, né? Que eu faço vermelho, preto, branco. Ou díades, se fosse só vermelho e preto, ou se fosse preto e branco. Isso é para caracterizar e identificar a espécie da coral. Não para saber se ela é verdadeira ou falsa, tá? Até porque isso que você está falando tem uma quantidade enorme de cores de... Aí eu olho isso, eu penso, é verdadeiro, o que é falso? Você pira. Né? Tudo bem, tem a coloração vermelha, opa, alerta, pode ser uma coisa que, né, mesmo que eu não sei se é ou não é, eu já vou ficar esperto. Mas aí vem essa bendita aqui, ó, que é branco e preto, que é lá da Amazônia, a espécie, e é uma coral verdadeira. Aí lascou. Então tudo aquilo que eu tinha em mente de ser vermelho, branco, preto e tal, lascou. Se é a cabeça mais arredondada, se não é, não tem como. A pupila dela, se for menor ou se for maior, pô, eu não vou catar na mão pra ver se é maior ou menor, pra saber se é verdadeiro ou não. Eu vi algo que parece a coral, fia, você aí, eu tô passando, tchau. Mas eu vou lá fora, porque é bonita. Mas e a selfie dela aqui, assim, ó? Bem perto da nossa Mostra que é orelha. macho, pega na mão, faz uma selfie com ela no aqui, pescoço aqui. Eu não lembro onde foi uma vez que eu tinha um cara que estava no campo. Aqueles... Foi na boca, ó. Tampinha de barro, então o cara viu Você a cobra, acredita? coral, pegou pra tirar do O cara campo fazendo jogar, selfie só com a que cobra verde. ele foi mordido, mas quase não se sentiu. Já vi umas E aí começou a ter todas as complicações, até descobrir que era coral. E aí a gente tem o quadro, de novo, vamos lá, dores musculares generalizadas, foctose papedal, também tem bem parecido, né? Olha só o quadro dele de ampola, é grave, ou seja, é mais difícil o acidente, mas se você tiver um acidente e ser mordido no caso por ela, é muito complicado, a evolução do quadro é muito grave já, né? O pessoal do lado do plano fala pra gente que a partir de 15 minutos você já começa a ter vários sintomas. Eu não sei até que ponto o artigo cientificamente dizendo realmente porque aí tem os quadros de risco, né? As pessoas de risco, né? Crianças, idosos, que já tem alguma doença cara desidratado lá no alto da montanha. Exatamente. Acho que desse âmbito vai dependendo, né, da situação. Agatha, quando eu estava lá no Amazonas, eu tive que levar um dos caras lá no hospital, mas não tinha nada a ver com um problema de cobra, nada disso. E lá eu fiz amizade com um senhor que era médico, já estava há 34 anos lá na região. E a gente começou a conversar, por quê? Porque eu tenho até foto, tá no meu computador. Eles têm um quadro na sala de emergência falando do acidente de Surucucu e do acidente com coral. E ele falou para mim, Padilha, nos 34 anos que eu trabalho aqui na região de Presidente Figueiredo, eu atendi alguns acidentes com vários tipos de serpente. E ele falou, e o pior que tem para nós aqui é coral. Se não atender logo, vai morrer. Ele falou para mim. O surucucu, quando morre, é porque demorou para chegar. Porque na Amazônia tudo é longe. Tudo é longe. O cara leva uma picada de cobra, às vezes é 12 horas de barco para chegar num primeiro atendimento. Ele falou, por isso, mas ele falou para mim, o que vai dar problema é coral. Geralmente é o que todo mundo fala pra gente, em todo lugar que você vai fazer um estudo na pessoa, todo mundo fala que a coral, apesar de ser menor ocorrência de acidente, mas o quando... índice é menor, né? O índice é menor, mas quando acontece é o pior caso de envenenamento. Exatamente, é o mais grave, né? Não, você não tem muito tempo para o socorro, para o atendimento. Aí só pra... falar um pouco justamente disso, né, da parte das toxinas, neurotóxicas e hemotóxicas. Geralmente, hemotóxicas, essas aqui, a gente ainda tem um tempo, vamos dizer assim, para um atendimento, para um socorro, e as neurotóxicas, geralmente, elas são muito mais rápidas, né, então o quadro evolui muito rápido, tendo as insuficiências renais, respiratórias principalmente, né. Só para mostrar os índices aí de acidente,
né? Então as jararacas são os campeões, né? Devido a ter mais a diversidade de ambientes, também principalmente a diversidade de lugares mesmo, né? Que as outras, por exemplo, a cascavel, a gente encontra lugares cerrados, lugares mais secos. A coral é mais difícil de você ter um acidente com ela por causa de você tem que manejar ela, tem que bem ser estúpido, né? Vamos dizer assim, pegar ela para que aconteça o acidente. E aí, só para vocês verem que mesmo elas não tendo a dentição, o órgão ou a glândula, né, de veneno ou o órgão inoculador bem desenvolvido, também pode ter acidente. Porque as cobras, elas, vamos dizer assim, vão ter a boca suja. Então elas têm várias bactérias que você pode não ter inoculação do veneno, mas você pode ter problemas e complicações por infecções secundárias, né? Ou até tétano, por exemplo. E aí aqui a gente tem as ágrafas, que são as jiboias, né? As opistógrafas, que a gente vai ver aqui, que são as cobras verdes, os cipós, tá? As opistógrafas, elas ainda têm um pouco da glândula do órgão inoculador, mas não é muito desenvolvido. E aí elas podem fazer o quê? Matar pelo envenenamento. Ela não vai ter o bote igual a jararaca ou a cascavel, mas ela consegue colocar o veneno no seu organismo. E aí você pode ter. Pode falar. Os ataques da cobra verde, da cobra cipó, por elas serem arborícolas, acontecem no peito, na cabeça, no pescoço, no rosto. E elas abrem muito bem a boca. Sim. Porque elas estão lá para pegar passarinho, então precisa pegar. É uma arapuca, né? Precisa abrir bem a boca. E aí que encontra essa dentição dela no fundo da boca e consegue injetar o veneno. Uhum. Então as pessoas falam, a cobra verde não tem veneno. Tem. Tem sim. Aliás, até a coral falsa tem veneno. Exato. Tem, porque a coral falsa dentição também tem, igual a que é essa. igual. Exatamente. E o que acontece? Alguns desses sintomas, se vocês forem ver, são parecidos até com o de jararaca. E aí, a pessoa já vai tomar uma mordida e não viu, às vezes não sabe, começa a ter algumas complicações. Nessas regiões onde a gente encontra essas cobras, a gente não olha só pro chão, tem que ficar olhando pro alto. E geralmente a gente mexe a mão nas árvores, as coisas onde elas estão. Né? E elas são bem rápidas. O pessoal São falava, muito rápidas. São muito rápidas. Elas voam. Aquela história que o pessoal falava pra mim assim, que não é peçonhenta, geralmente elas não peçonhentas, elas andam rápido, né? Tipo, elas fogem, né? Vamos dizer, as que são peçonhentas, tipo jararaca, ela não foge. Você pode passar, ela vai na ficar. boa. Ela não sai dali, jararaca, cascavel. Ela sai mais devagar. Você vê o rabinho dela entrando. Essas elas até já sabem, só que ainda assim, se ela estiver ali, você dando sopa, se estiver fazendo alguma coisa, ela vai... Chegar de surpresa, assustar ela. Exatamente. Né, bom? Você já fez isso, você tá falando várias. Você tá falando isso. Por isso que eu ando com bastão, mesmo assim não precisa Geralmente é tratamento sintomático, tá? Não é que tem soro. Teve alguns casos de criança que foi feito o teste até em camundongo, que se usou o soro da jararaca, botou. Só que assim, que a pessoa fala, se eu colocar o soro, vai matar a pessoa, sendo que não era a espécie certa ou não? Não, mas se você tiver alguma alergia com algum componente daquele soro, você pode ter a reação alérgica. E aí sim. Ano passado, eu não vou esquecer, teve um dia que eu encontrei mais de 10 dessas em árvores. Mas essa uma trilha pequena, na Serra do Mar. Você estava na Serra do Mar, né? Serra do Mar. Tem. Só que tem que ver que ela tem umas 2 ou 3 espécies que são muito parecidas, essa cobra verde. Eu falo que a gente fez esse resgate. Mas eu não quero saber da espécie não, é cobra. Exatamente. Nem pergunto de Exato. quem é. A ideia é essa. Quem é você? Qual a sua graça? Não tô passando. Mesmo que não tenha veneno, a mordida é dolorida. Exatamente. É porque a maioria hoje acha que se é peçonhenta ou não, beleza. Então não é peçonhenta, então beleza. Vamos pegar, vamos brincar, vamos tirar foto. Não funciona assim. Tem que ter o respeito. Enquanto dá o bote e ela sai, é uma coisa. Agora, a verde, ela dá o bote e fica. Fica. Grudada. Aqui, ó. Exatamente, ela fica. E aí você não sabe, tira pra cima, tira pra baixo, tira pra um lado. E a bicha se espreme. Já imaginou o desespero? Uma coisa interessante, assim, se você Ainda mais na cara.
Né? Isso é lógico que talvez na hora do desespero, não sei se a gente pensa nisso. Mas se ela te der um bote, você tem um tempinho que ela vai, vamos dizer, ela vai se recolher um pouco de novo para enrolar, para dar a propulsão de novo para dar o bote. É nessa hora que você sai. Se ela errou o bote, pô, beleza, sai pro lado, sei lá, você vai para algum lugar. Mas você tem um tempo ali. Não é que nem a abelha, vamos dizer, que você fica ali, a abelha várias, moribundo, fica ali. Você vê até nisso. Né? Então ela tem um tempo que ela vai. Não é que é uma coisa demorada, mas você tem um tempo que ela vai recolher para fazer, enrolar e dar aquela proporção do bote novamente. As cobras d'água, elas também têm a mordida e têm problemas, principalmente de infecções secundárias. Tá? E tem dor, tem edema, mussurana, bicho ruim, né? Mussurana e cobra d'água. Tem que me defender lá dentro, então. Aqui uma curiosidade. Que cobra vocês acham com essa daí? Ou é a mesma cobra? Ou são cobras diferentes? Tudo bótox. Boa! Tudo bótox. Bótox SP, né? Tá ótimo. Essas daqui são todas bótox, ok? Só que cada uma é uma espécie diferente, que é aquilo que a gente estava falando. Confunde, tá? E só um cara que é especialista e tal, que manja, ainda assim ele vai ver várias características para saber quem é quem. Mas aqui, ó, Urutu Cruzeiro. Aqui embaixo é a Fonsecai e aqui é uma Cotiara. Tá? Cada uma de uma região mais específica, de um ambiente mais específico, vamos dizer assim. Tá? Qual então, que é a Fonsecai? A Fonsecai é essa aqui, ó. Que tava no alto lá que o pessoal viu. Que o pessoal tava tirando, fez o. Acho que tirou foto lá em Campos Jordãos, tava com o Bill e o. Aí olha essa aí. O que vocês acham que é isso aí? Jararaca? Eu já não arrisco mais. Hã? Eu não arrisco mais. Não visto mais? Lembra o quê? Não lembra uma jararaca? Lembra, já. Mas não é a jararaca. Mas o nome comum pode ser jararaquinha falsa, cobra-espada, aqui tem a corre-campo. Isso aqui, a gente tem, sabe aonde? Essa espécie aqui que a gente chama de toma dorsada ou cobra-espada, a gente tem no Parque Nacional do Itatiaia. O cara não conhece, bate de frente com ela, uma jararaca. E às vezes a trilha é bem assim, ó, E né? ela é fácil se camuflar na rocha, né? Super fácil, quer ver? PNI, a gente indo pro sino. Olha ela aí. Mal dá pra ver. Eu ainda não tô vendo. Exatamente. Já vi ela. Aqui um galinho, aqui era aqui. No mesmo dia, nós encontramos 3. Aqui já foi na... A gente fazendo pelos 5 lagos, subindo Então ali o você tá altar. 2.600. Exato, você tá 2.600. Tá alto, né? Tá alto? Tá alto. Tipo, se E for o pelos livros, não dia, deveria a ter. temperatura não estava ensolarada em nada, estava bem ameno e nublado. Qual é essa aí? Essa é uma tômula dorsal. Corre campo ou cobra espada. Não, mas se você tomar uma mordida, você pode ter. Tem que levar água que ela atrai cobra. Eu não traio não, isso daqui é o pessoal. E aqui o pessoal passou por cima e não viu. E aí, a hora que acontece? É verdade. Ela atrai cobra até no parque do Tietê, cara. É verdade, no Tietê eu também. Mas não fui eu, foi uma senhorinha que pisou nela. Olha que sorte, E não ela sei se tava foi atrás. sorte ou azar, né? Pisou na jararaca assim, ó, não tomou o bote e a cobra morreu. A velha era mais cobra que a cobra. É verdade, pô, que loucura, né? Era a sogra. Mas então, vocês verem, ela camufla. Aqui, na trilha, a gente tinha que passar de qualquer jeito ali. Não tinha como passar pela direita e pela esquerda. E aí o pessoal falou, Ágata, tem cobra. Eu falei, Essa é a áglifa? Tá. Essa é a áglifa? Qual que é? Que característica que é essa? essa aqui seria áglifa. Ela não tem... seria Aparelho tipo, venenoso. Mas tem veneno. Não tem. Não. Essa não tem veneno. Não tem. Essa pelo menos. O negócio interessante dessa espécie é que ela tem a parte de dentro escura, né? Porque tem uma outra espécie dela que é muito parecida. E aí são características de identificação de espécie mesmo, né? Que a gente tinha que ficar vendo. Mas é claro que ninguém vai pegar pra ficar vendo na boca pra ver, opa, quem que é você. Porque ela tem, às vezes, uma abertura assim, que, dependendo do que você fala, você fica meio... Vai dar bote essa peste. Né?
Mas dá dúvida. Mas é só pra vocês entenderem que mesmo lugares que você acha que não encontra, você encontra. E se eu encontrar ela no meio da trilha, eu só tenho que ir pra frente e não tem como fazer nada. Essas geralmente elas vão embora. A jararaca não. E aí, o que a gente faz é afugentar. Não vai falar pra mim que nem uma menina que tava comigo no grupo e falou: não, mas você vai pegar, você vai afugentar, meu Deus do céu, o que você vai fazer com a cobra? Eu falei: minha filha, você sabe o que significa a palavra afugentar? Eu não vou chutar a cobra, não vou jogar ela longe, não é isso. Porque às vezes o pessoal quer pegar e fazer assim, jogar longe. Não, calma. É verdade. Pisar na cabeça. Não, o que eu fiz? Bastãozinho. É escutar. Né? Ó. Vai embora, dá um totozinho, faz uma vibração do lado, assim, não do lado, pegar o pé, vai. Bate na mata, nem todo. Pelo amor de Deus, vai falar, a Agatha falou que era pra pôr o pé do lado, bater pra cobra ir embora. Claro. Não é isso. Mas usa lá o bastão e ajuda. Às vezes você precisa fazer isso, porque você chegar perto, ela já sai. Ela já sai, o jararaca cascabel. Cadê a cobra? Calma. Tá bom, hein? Padilha da Vicenta. Cadê? A Padilha mora em sítio. Isso aqui né, foi real. Vê cobra todo dia. Eu estava em campo, eu estava sentada, esperando alguém fazer alguma coisa que eu não me lembro, uma pedrinha que eu achei para eu sentar. E eis que estava vendida. Acharam? Eu acho que eu achei. Onde que tá a Padilha? Tá ali em cima, né? É, aqui ó. Ó. Olha ela aqui, ó. Aqui ó. Eu só vi esse finalzinho dela aí. Aqui ó. Mas confunde. Isso pra vocês verem como confunde. Confunde. Não tem. Como? Aí só pra falar um pouquinho, passar rapidinho na produção de soro. São os 3 lugares que normalmente tem. No Paraná também tem um lugar que faz a produção de soro. E no Piauí. No Piauí tem? É um instituto. É um instituto. Tem agora? Não sabia. Não, antigo já. Já? Oswaldo Cruz no Rio não faz? Não, tem Oswaldo instituto. Cruz, É só o Vital. Brasil. Oswaldo Cruz é outros medicamentos. É medicamento. Produção de soro, como é que eles fazem a extração? Né? Pode ver. Aqui da cobra é diferente. Aqui eles pegam e fazem essa pressão aqui para sair, né? A extração do veneno. A cobra, vocês acham que ele ia pegar aqui ali e fazer do jeito que eles estão fazendo ali para tirar? Não. Eles põem tipo um barrilzinho, né? Dentro com CO2 com maçambona, para tipo dar uma dormidinha no animalzinho, para que ele possa ficar mais, vamos dizer, menos risco. Uma anestesia, né? Vamos dizer assim, para que eles possam manipular. E isso também é uma coisa rápida, não é muito longo, porque perde logo o efeito e eles correm o risco de tomar o bote também. O que acontece? Eles pegam frações desse veneno. Não é que ele põe todo o veneno, são frações que são injetadas no cavalo. Eles têm uma fazenda lá onde eles têm a criação de cavalo, para fazer essa parte. E aí depois que vai criando esses anticorpos para combater o antígeno do veneno, é que eles vão tirar o sangue, do sangue eles tiram a parte que é o plasma, e aí assim eles levam para fazer a produção. Devolve o sangue pro cavalo? Devolve o sangue pro cavalo. O cavalo, por quê? Porque o cavalo é grande, então ele consegue ter uma circulação. Aquelas pequenas doses ele nem faz cosquinha. Não faz cosquinha, por isso que é fração, porque se eu também injetar mais a quantidade que pode no cavalo, aí também não vai dar certo. Aí é o que? Um quadro depois. Cadê o nome do. São os 3 tipos de soro aqui, ó. Todos com o Botox, né? Porque o Botox é o que mais tem sintomas parecidos com os outros. Então seria Botox jararaca com cascavel e jararaca com... Você quer dar uma vez e explicar pra... Por quê? Por que isso pode? Não, como que o paciente que vai pro hospital para tomar soro, quanto é dolorido, quanto o cara sofre na UTI para tratar os efeitos do soro que ele recebe? Porque assim, mais dolorido que outra coisa. É verdade. Não vão pensar. Eu levei um cara num treinamento meu, o cara falou assim: se acontecer alguma coisa comigo com a minha mulher, eu tenho um resgate aéreo que eu pago, e se eu ligar, eu vou pro Albert Einstein ou pro Sírio Libanês. Aí eu olhei pra cara dele e falei: então você vai morrer.
Mas como que eu vou morrer? Eu vou ir pro melhor hospital do Brasil. Eu falei, pois é, mas o soro só está disponível no SUS. Não existe soro em hospital particular. O soro só está distribuído na rede pública. Por que o soro só pode ser aplicado em ambiente hospitalar? Porque o soro que eu estou aplicando no seu organismo pode te causar um choque anafilático. Entendeu? Então, quando a gente vai aplicar o soro nessa pessoa, antes da aplicação do soro, é feita uma aplicação, vamos chamar de coquetel, é feita uma aplicação de um coquetel para evitar com que o soro cause uma anafilaxia no seu organismo. Por isso que o soro só pode ser aplicado por médicos em ambiente hospitalar. Que ele tenha recursos para te entubar, para fazer um monte de coisa. E, como o Boni falou, essa tua estada lá, essa tua permanência na UTI, ela é extremamente dolorida e sofrida. Tá? Não pensem que é assim. É a mesma coisa que tomar uma vacina, que você vai lá com a garganta inflamada, toma uma bezetacil e amanhã você já consegue engolir. Não, não é assim. Tem pessoas que levam meses para se curar totalmente. Outra coisa, não pensa que todo médico sabe trabalhar com isso. Pelo contrário, ninguém sabe. Só sabe quem está na roça, o cara que trabalha no hospital na roça, que está acostumado com isso, esse cara sabe. Agora, a grande maioria dos médicos não sabe, que foi o que infelizmente aconteceu, foi o ano passado, né? Foi o ano passado com o Rodrigo Raineri, ele estava com a família aqui numa represa aqui no interior de Atibainha, aqui no interior andando de stand-up. Não é nem interior, né? 20 minutos aqui do lado. Ele foi colocar, parece que a prancha em cima do carro, a jararaca estava do lado lá e mordeu o pé dele. Ele tirou fotografia, tudo, me leva para o hospital rápido. Chegaram no hospital, ele falou pro médico: olha, eu fui mordido por uma jararaca, essa aqui é cobra. Não, isso não é jararaca, isso é cascavel. Não, isso é jararaca. Não, isso é cascavel. Não, isso é jararaca. É aquele negócio, o médico não sabe final da história. Né? Quem sabe identificar é o biólogo, não é o médico. Entendeu o que o médico fez? Aplicou um soro de cascavel e o cara tinha sido mordido por uma jararaca. Isso causou uma mega complicação. No final da história, esse rapaz foi removido para Botucatu, que é uma grande referência lá na Faculdade de Medicina. Para salvar a vida dele. E salvou a vida dele. E lá ele teve que tomar o soro para a cobra correta. Exatamente. Mas imaginam o que isso já não causou de problema no organismo da pessoa. Debilitado. Várias reações, né? Várias reações. Né? Porque o composto tem várias proteínas, várias enzimas. Imagina, alguma coisa ali vai te prejudicar. Outra coisa, pessoal, que é bacana a gente comentar, que assim, no Brasil, a gente não tem nenhum bicho que, como a gente às vezes assiste na televisão, naqueles programas, que o bicho mordeu o cara aqui, o cara não chega no portão. Aqui a gente não tem isso. Em outros lugares do mundo tem. Na Ásia, na África, tem sim. Né? O cara não consegue. Em 20 minutos o cara tem que estar recebendo um tratamento. Austrália tem aquela aranha lá que é extremamente violenta, entendeu? O veneno dela. Aqui a gente não tem nenhum bicho como esse. Né? Dá tempo da gente procurar o socorro. Eu acho que a Agatha vai falar no final, mas já que a gente está comentando, é assim. Gente, eu tô na dúvida. Meu amigo, na dúvida, corre, socorre. Não fica... Para tudo. Acabou a brincadeira. Mas essa aranha aqui é aquela que o Bonner falou que tira com a mão. Filho, sai correndo. Se tiver com o teu filho lá, você vai ficar querendo saber se é que tira com a mão, não é? Não. Vamos embora. Pô, a única um animal que é assim, tem um no Brasil que é a jaraquerioa, né? Mas é só lá na ilha de Queimada Grande. Que é totalmente... Quem vai pra lá? Sim, mas mesmo assim ainda você tem um tempo para ser socorrido. É o que a gente fala, é o que o Padilha falou. Aqui não é para identificar, mas você saber evitar. Se aconteceu, você não vai ficar esperando saber o que é o que deixou de ser. Você vai sair, vai acabar a sua brincadeira, você vai procurar o atendimento. Exato. O que você puder fazer. Não vai entrar em pânico? Vai tentar se acalmar, vai ter que sair com tranquilidade. Porque às vezes você não morreu com veneno, com o negócio do bicho, você morre, você caiu, tropicou, bateu, caiu num lugar, se afogou, entendeu? Então assim,
tem que manter a calma. E muitas vezes isso que ela tá falando acontece, viu? Sim. Na hora do desespero, o cara não morre da primeira causa, ele morre por outro tipo de causa. A maioria, o desespero é tão grande que o cara quer entrar num carro e sair a 200 por hora, bate o carro e se mata. É bem isso. Esqueci. E aí, As situações que dá merda com cobra, né? Por exemplo, uma pessoa não educada, não avisada, né? Com pouca informação, talvez, vai pra trilha naquele esquema trip, só vamos. Só vai. Só vai. Só vai. Eu não volto. E aí dá de cara com uma bichinha tomando sol no meio do caminho. A cobra tem hora pra ficar lá, né? É sempre no primeiro horário do sol, nos últimos dias. Então, por exemplo, choveu 3 dias, deu o primeiro horário de sol, ela vai estar lá. Quando não chove, lá pelas 10 da manhã ela vai estar lá. É o primeiro sol, é o horário delas, né? Então você já tem que ficar de olho, tem alguém aqui tomando sol. Mas a pessoa chega desavisada, pum, encontra a cobra e faz o quê? Ai! Esse ai, cara, assustou tanto a cobra que ela deu um bote. Sem ter precisado, era só chegar e ter parado. Porque a cobra, se você para, você fica invisível, ela não te enxerga. Ela vê a tua visão termal, mas a visão dela, os olhos, ela tem uma visão muito ruim. Ela só consegue te enxergar nuances de claro e escuro. Então se você se mexer, ele vê a sua sombra. Se você não se mexer, ele não vê a diferença entre claro e escuro, você no meio dessa cena. Ele fica te esperando, mas só analisando a tua leitura térmica. Então você encontrou a cobra, você está numa distância segura, fica quieto. Espera ela se acalmar e se afasta. Aliás, como qualquer animal. Você tem um raio, vamos supor, raio não. Você tem a distância de ataque, que a gente está falando. Tamanho dela, o terço. Eu já falo assim, já olha, já inspeciona, já busca, já fica atento, já fica alerta, pelo menos aí uns 2 metros à sua frente, ou num raio de 2 metros, vamos dizer assim. Não toma atitude desesperada, não grita, não chute, não tenha um reflexo. Não, controle, daí, calma, tá lá. Geralmente a gente tem esse reflexo, nada. De medo, né? De pular, de gritar, de... Vou pular em cima dela. Às vezes ele tá assim, pum, amassou a aranha dentro de você de alguma forma. Mais ou menos isso, né? Acontece, né? Mas falando aí de se prevenir, então, em termos de horário, normalmente é esse? Não, é questão de se prevenir que você já ficar esperto. Se está num ambiente natural, você tem que ficar esperto com tudo. Olhos abertos, ouvidos abertos, cheirar o ambiente, tudo é indicativo. Graus. Tudo. 360 não é ficar batendo papo com a pessoa e esquece o mundo. Você está num ambiente natural. Você onde tem que prestar atenção. Você é o estranho. Onde pisa, onde põe então, a mão. Os rastros que você vê no chão, os cheiros que você sente, né? O que você ouve, tudo é indicativo do que está acontecendo na floresta. Então, por exemplo, todo mundo sabe que eu enfrento uma onça, mas não enfrento um queixado. Né? Quer apavorar o olho e fala que vai lançar um queixada também. Então, eu fico queixada, fica batendo o queixo, né? Então eu fico meio que rastreando o som para ver se eu acho o barulho deles. E se eu sinto o cheiro deles, que eles fedem pra caramba, né? E aí aqui, só pra gente ver, sei lá, os nossos equipamentos de segurança em trilha, né? Fazer caminhadas e tudo mais. É até engraçado, né? Porque eu coloco bastão, e a pessoa fala, mas você coloca o bastão, mas não um gancho, mas tudo bem, você tá numa trilha, você não vai levar gancho. Tudo bem que eu já quero inventar, já quero pôr um gancho no meu bastão, mas tudo mas essa coisa já Mas o que você tem? As botas de couro, as perneiras e você tem o bastão que vai servir como um auxílio. Não é que você vai manejar, que você vai ficar procurando, pegando, tirando. E as luvas? Não, as luvas. No caso, não é espantalhão. Mas é que dependendo, tem pessoal que usa umas luvas aí, que é para de pedreiro, que às vezes não serve para muita coisa. Né? Serve para para evitar outros tipos de coisa, mas não para, por exemplo, um acidente de um peçonhento. Né? É que tem luvas específicas para trekking, né? Que são palmas grossas, e aí te protege contra aranha. Aí é que eu tenho as mais usadas. Essa, jamais para animais peçonhentos. Isso aqui geralmente é para quem corta grama e tal, para não bater, não arranhar uma canela e tal. Essa aqui a gente encontra mais, que na verdade não é um couro, é um corino, é uma coisa mais fina. Para algumas cobras servem, dependendo se for uma cascavel, por exemplo, eu acho que evita, mas não é 100% eficaz, vamos dizer assim. Essa daqui é de cordura. Eu, sinceramente, nunca ouvi ninguém falar pra mim,
talvez o Padilha, que não sei, o pessoal militar, não sei se usa, porque eles usam a bota já de couro até aqui em cima, já militar, né? Que já é propício para isso. Mas a de cordura, eu não sei. Eu vou te falar o que eu ouvi na Amazônia agora, nessa última estada lá. Era obrigatório todo mundo usar a perneira. Na verdade, o que a gente conversou lá? Se for pico de jaca, é bem provável que não vai segurar. Principalmente se for nessa parte traseira aqui. Porque tem um vão, né? Pode ser que ele não segure, porque o bicho é grande. Outra coisa que eles me falaram lá. Pico de jaca, dependendo do tamanho do bicho, você vai tomar do joelho para cima. Você vai tomar no meio da coxa. Você vai tomar aqui atrás, ó. Porque o animal é muito grande. A projeção dele, da diagonal que ele vai fazer, exato. Passa essa altura. Não vai pegar nessa região. Mas assim, todo mundo usou dessas de couro mesmo, né? Com aquela proteção aqui mais forte aqui na frente. Geralmente algumas elas têm, aqui a Will não tem, né? A gente tá com essa daqui, ó, tem. Essa, por exemplo, aqui, só se fosse mais pro filhote, porque assim, pra uma cascavel, uma jararaca, eu não confiaria. Não confiaria, pode ver. Vai atravessar. Vai atravessar. Plástico bem duro, assim. Sim, plástico. Assim, o que todo mundo fala, é melhor alguma coisa do que nada. Mas não vai ser 100% eficaz. Você pode pode passar, ou provavelmente vai passar, não vai passar uma grande quantidade não vai inocular uma grande quantidade de veneno, mas pode passar, vamos dizer assim. Eu uso bota de couro, perneira de couro. E ainda tem uma situação. Eu acho legal ter isso aqui, ó. Por quê? Porque a gente está passando no mato, o que acontece? Isso aqui roça, levanta. E aí ela pica nessa região aqui. Ela tem que estar sempre bem ajustada. Tem que estar bem ajustada. Ah, mas é ruim caminhar com isso, é quente caminhar com isso. Mas veja só, todas as montanhas que a gente sobe principalmente, tem uma mata de transição. Você pode, por exemplo, usar naquele trecho, depois você guarda. Épocas, vamos supor, se eu tô no verão, que nem o pessoal quase não vai, muito montanha, mas tem muitos que vão, principalmente às vezes sozinho, fazer solo, duplo, porque tá treinando já pra grande temporada. Pô, se eu vou numa época que eu sei que é incidência de aparecer mais, tem ocorrência de aparecer mais esses animais, põe peneira. Quer ver um lugar? Biritiba Mirim, não sei se vocês conhecem, ali perto de Mogi. A gente vai naquelas trilhas ali, tem jararaca. Se você vai para as trilhas mais para frente, lá no fundo, quase ninguém vai lá. Eu vou sozinho, eu vou com outra pessoa, põe a perneira. Entendeu? É mais fácil dar com a perneira, suar um pouco, sem incomodar um pouco, mas você está seguro. Principalmente no verão. Principalmente no verão. Entendeu? Tem a época. É a maior incidência de casos. Tem a época. Tem os horários, que nem o Bruno está falando. Bem de manhãzinha ou mais no final do dia. Essas são os principais horários de encontrar. Fechos de luz em determinados horários. Quando você está transitando, você está entrando num ambiente, saindo do ambiente mais escuro para um ambiente mais claro. Você tem que tomar cuidado. Porque se tiver aqueles fechos de luz, tiver aquela parte de luz, elas estão ali e você não enxerga. Por quê? Vamos supor, você sair de um ambiente claro para entrar num ambiente escuro de trilha. Você não está enxergando, às vezes ela está parada ali naquele fecho de luz e você não viu, você pisou. O pessoal usa óculos escuro na trilha. Tira o óculos. Aliás, você precisa... Tem alguns lugares que o óculos é fundamental, principalmente em lugares de altitude, de neve. Tudo bem, você está na crista de uma montanha, está mais alto, você quer usar um sol, você está parado almoçando, você quer usar um óculos de sol, aí beleza, mas quando você está em certos ambientes, o óculos de sol ele já atrapalha, você não tem uma boa visibilidade. Então evitar o óculos de sol, né? Aí tem aí a foto dela fazendo ataque nessa. E como ele está falando, os acidentes maiores são do joelho para baixo, 80% dos acidentes é do joelho para baixo. Geralmente acidente na mão, no pescoço, ou algum lugar que quando você está subindo e ela está numa altura que vai te dar esse ataque na mão que você pegou em algum lugar. Aí é só para vocês verem que qualquer bastão, ele pode virar, vamos supor, o seu gancho ali, um equipamento que vai te ajudar, né? Afugentar, exatamente. Manter distância. Manter distância. O bastão, olha só que interessante. O bastão, qual que é a altura dele? Se você abrir ele todinho. 1,20 m, 1,60 m.
Exatamente. É o suficiente que eu tenho de distância. Nossa, pra tirar o bicho. Pra tirar o bicho. Olha aqui. Picadinha, acabou. Se eu tiver, não que vocês vão fazer isso, mas se eu tiver numa situação onde eu não tenho como passar, ela tá no meio, é uma bendita uma jararaca, tem um vídeo ali que ela fez exatamente isso. Sorte que eu tava com pinção. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter que tirar ela pra você passar, porque não tem pra onde ir. Vamos supor, você vai pegar ela no meio dela com essa distância. Vou pegar ela de frente? Não, não vou pegar ela de frente. Nunca pegar ela de frente. De lado. Tenta vir de lado. Pôs ela aqui. Quando você levanta a cobra, no meio dela, o que acontece? Ela não vai se arriscar a cair, porque ela tem os órgãos dela muito sensíveis. Então ela não vai arriscar a cair e acontecer danificar alguma coisa. Então quando você ergue ela no meio e você tira pro lado, beleza, você consegue fazer isso. Só que você não vai pegar ela e vai ficar tirando foto, vai ficar analisando. Não, é o último do último caso. Porque se você ver ela aqui, tiver uma boa distância, você vai passar do outro lado. Então, a outra situação, você tem que cutucar ela, né, com bastante tamanho. Ou você pode cutucar pra ela ir embora. Geralmente, essa é a melhor situação, cutucar. Uma Ela distância. está falando de uma trilha aberta, né? Mas nem sempre a gente está com trilha aberta. Mas é isso que eu tô Você não falando. enxerga o chão. Não. Então o mato cresceu, a trilha ficou estreita, é o bastão na frente e você bater no bastão. Tipo ceguinho. Tipo ceguinho. Geralmente, quando eu tô em campo, que eu vou passar em trilhas, eu tava na Serra do Mar, o meu gancho ou o meu pincel era sempre aqui. Até porque se ela vier pra cima qualquer coisa, dá pra você, sei lá, fazer alguma coisa, antecipar. Entendeu? Nem que seja dali uma Geralmente, cacetada, né? É, mas não tem jeito, né? sim, você tá passando numa trilha onde é pé sobre pé na frente, não tem pra onde ir. Às vezes você não enxerga o pé, você vai enxergar a cobra debaixo da mata? Exatamente. Aí eu coloquei as situações porque às vezes o cara não tem, mas principalmente, né? Vamos rapidinho aqui. Aí são as dicas que a gente acabou de falar. Antes de você ir para uma trilha, para uma saída, para uma expedição, tudo isso entra dentro do seu planejamento. Quando a gente fala planejamento, você não sabe que lugar você vai, você tem que ver o hospital que tem por perto. Você tem que estar conhecendo tudo isso. Você vai fazer um checklist. Quando eu falo hospital, é que nem o Padilha está falando. Não é todo hospital, todo posto onde tá o soro. que tem o médico e que tem o soro. Às vezes até tem o soro, mas o médico não sabe aplicar. Às vezes eles não sabem. O que a gente faz? Existe uma lista que eu vou passar para vocês de... Todo ano tem atualizado esses hospitais de várias regiões. Eles fazem o quê? São lugares estratégicos, né, que tem uma boa infraestrutura. Por quê? Porque, como o Padilha falou, às vezes não é só aplicar, você tem que ter todo um controle da situação e, às vezes, um posto, ele não tem como fazer isso. Mas, tudo bem, teve um acidente, o que eu vou fazer? Vou pegar... Eu vou direto pro hospital. Às vezes, o posto mais perto, o hospital, mesmo que ele não tenha, o que ele faz? Ele vai pôr na ambulância, é mais fácil, mais rápido. O cara da ambulância daquele hospital fazer o transporte para onde tem, ou você pegar e botar você no carro. Já comunicar a equipe para te esperar. Você já vai pro hospital mais próximo que tiver. Exatamente. A parte que eu falei dos feixes de luz, óculos de sol, tudo isso é para evitar. Porque é o que eu falei, você está numa transição de um ambiente, você não enxerga. E às vezes ela está lá, parada tomando um solzinho, e você não viu, pisou. Ou está camuflada, você não viu, já putz, eu passar, ela tá com a cabecinha ali, eu passando filha da mãe, você tá aí. Deixa sempre alerta uns 2 metros, se você tem bastão, qualquer outra coisa, você vai manter ele na frente, né, para antecipar e evitar. Onde coloca a mão, onde senta. Isso aqui é interessante, o alerta. Geralmente a cascavel a gente consegue saber onde ela está por causa desse alerta dela. Então sempre procurar, que nem o Bruno falou, quando você está na mata, se atentar a todo e qualquer aviso, alerta, cheiro, barulho, porque às vezes, claro que a gente fica meio na varanda, mas a gente escuta um barulhinho nas folhas secas. Opa! Né? Fácil. Opa! Seja o que for, não sei o que é, mas você já está alerta. Então, ficar atento. Se você está num grupão, às vezes, ou passou correndo, qualquer coisa, você não percebe. Mas se você estiver atento, é tudo coisas para evitar que você tenha um acidente. Aí eu coloquei só para animar, entender que lixo, tá? Comida, aquela coisa toda. Isso aqui é um ótimo ambiente para uma aranha, para um escorpião,
Né? Chamariz, E pra levar pra casa os bichinhos, né? E pra levar pra casa. Eu vou te falar que a Araguaci levou um rato pra casa da Cedô. Então deixa eu contar uma. Juro, gente. Ela chegou em casa, ela chegou... Gente, o que esse rato tá fazendo aqui dentro da minha mochila? Morto. Ah, Lá no Jalapão, fizemos o trabalho durante o dia, voltamos pra pousada. Eu tava tomando banho, Padilha, escorpião. Quando nós fomos, estava na mochila de uma das meninas. do lado de fora, dentro? Saindo de dentro. Já vai acabar, tá, gente? E aí, só pra finalizar um pouquinho, não tem a parte só mais um slide, né? E aqui a gente costuma chegar no lugar da barraca, montar, às vezes a gente tá de perneira, principalmente pessoal que gosta de fazer funicular lá, né, pelas regiões ali. Acabou a trilha. A temporada de cobra ali é o ano inteiro. Ali é o ano inteiro, ali é verdade, ali é concurso. Acabou a trilha, vou montar minha barraca, tirei a perneira. Já vi gente que tirou a perneira e a cobra tava ali. Do lado. Não, cara, você tá montando, você tá num lugar que é propício, tá numa época que é propícia, cara, mantém. Que nem a gente tava conversando aqui, no lugar que eu tava fazendo trabalho, ou que nem ele tava lá, era praticamente 24 horas de perneira. Eu tirava a perneira quando eu entrava dentro do carro, porque onde eu tô ali, se eu tirasse a perneira, podia estar debaixo do carro. Ele falou do acidente, ele tava ali, botou um negócio e foi do lado. Então a gente tem que tomar cuidado às vezes. Parece assim, muitos cuidados. Não, mas tem que tomar cuidado, porque é 1 segundo de distração que não está tendo, você sofre um acidente. Lugares com lixo, porque atraem roedores, atraem outras presas, atraem os predadores. Né? Que a gente estava falando lá, não tinha cobra na Pedra da Milha, apareceu uma. Por que será, né? Imagina lá a temporada de Serra Fina, mais de 500 pessoas na Serra Fina. Alimentando um milhão de galera abrindo espaço, muito lixo. Aumenta. E aí aquele desenho típico, né, dos primeiros socorros. Nada de torniquete, nada de sucção, porque tem aquele negócio lá do... Aquele aparelhinho, sugador de veneno. Sugador. Pô. Vou comprar um kit pra sugar veneno de cobra. Lá nos Estados Unidos vende, pessoal. Vende. Snake bite. Vende. Corte, tudo isso, não. Né? Como diz o E funciona para as cobras de lá? Tudo, água e sabão e o mais rápido possível para também. Não Acabou, tem. Manter, né? Se possível, né? Manter calmo, porque quanto mais desesperado você tá e tentar correr, mais a circulação sanguínea vai levando veneno para todo o corpo e expandindo para outros órgãos. Eu sei que é difícil falar calma, mas eu acho que talvez poderia ser considerado como uma dica de primeiros socorros, né? Calma, né? Tranquilidade. Porque senão você complica mais a situação. Aí você tá num lugar remoto, né, Padilha? O que você faz? O spot. Não. Mas se você tem... Muitas pessoas deixam já, inclusive, SMS de socorro. Você quer falar que a gente fala de cobra, a gente sempre imagina a cobra criada, cobra grande, mas tem as situações das cobras filhotes, as cobras pequenas, que você está esperando encontrar na trilha uma cobra grande, já é difícil ver uma cobra grande, imagina as pequenininhas que acabou Mas a pequenininha já está veneno do mesmo jeito. Mata do mesmo jeito, e você vê menos ainda, e a picadinha dela... Você a dor mecânica é menor, não sentir a sensibilização. Você vai confundir com um espinho, você bateu a perna, então tem que ter esses cuidados, tipo, sentir uma espinhada, confere, analisa o que está acontecendo, começa a analisar o que você está sentindo, né? Geralmente é assim, sintomas. Você nunca está sozinho, né? Eu particularmente, tem as pessoas que gostam de fazer solo, fazer as caminhadas e tal, mas geralmente você não está sozinho. E se você tá, você já tem todo esse planejamento e alguém sabe onde você tá, como tá, em que ponto tá, você meio que faz uma certa comunicação. Mas, porque às vezes acontece um acidente e você tá sozinho, para quem você vai falar para te ajudar? Mas avisa para a pessoa também, né, que você deixou o contato. Não, mas lógico. Pra quando alguém ligar, não achar que é trote, né? Não, olha, seu amigo tá na trilha. Que trilha? Que amigo? Planejamento. Faz parte do seu planejamento. Conheço gente que faz isso. Contato de segurança. Tem, né? Conheço gente que faz isso. Pessoal, o que está preconizado no último protocolo do AWLS, que é um curso de áreas remotas só para profissionais médicos.
Em caso de picada de animal peçonhento, o que você tem que ter na mão? Chave do carro, velho. É entrar no carro e sair o mais rápido possível do serviço médico, porque não tem outra coisa para fazer. Eu acho que é importante falar daquele soro específico pessoa que existe principalmente no interior e no norte do Brasil. Vocês vão andar em lugares, pessoal, você vai chegar lá, vai ter uma garrafada lá escrito assim, específico pessoa. É verdade. O cara fala pra você tomar aquele negócio lá. Lá, eles acreditam piamente nisso e eles tomam. Só que como a Agatha mostrou aqui, eu acho que a grande referência pra nós é o Instituto Butantan. Tudo que ela falou aqui está baseado em evidência científica. Não foi que ela acha, ou que o Padilha acha, ou que o Bonner acha. Tá, evidência científica. Ah, Padilha, mas e os índios? Eu vou falar a mesma coisa que a mulher do Butantan falou pra mim. Os índios são os índios, nós somos nós. Então não dá pra gente entrar nessa. Então, no caso, foi mordido, a única coisa que resolve, soro antiofídico. Você tem que procurar um serviço médico. Não entra nesses negócios se vocês forem para locais remotos. Ah, específico pessoa, garrafada, não sei o que. Simpatia. Nada disso resolve. Não resolve. É porque índio é uma coisa, uma coisa tem de crendice, de religião até, vamos dizer assim. O Padilha já falou que tem um amigo imortal? Não. Lá na Ilha Bela? Como assim? É, e tomou de novo, viu? Estou só gastando. Falei, imortal. De novo, Ó, esse aqui é o melhor que tem. Esse aí, eu ando com ele no celular. Isso aqui, gente, é um aplicativo, tá? Foi criado. Olha que me passou. Que foi criado, mas é assim, não é que você tomou picada, teve um acidente, você vai vir aqui, vai ver como é que funciona, como é o tratamento, quais são os sintomas. Na verdade, isso aqui é para ajudar o profissional da área de saúde. Que te atender no hospital. Exatamente, que vai te atender no hospital. Porque, que nem ele falou, chegou lá, o médico não sabia o que fazer. Pelo menos você mostrando quais os sintomas e o que ele tem que fazer a princípio. Aí tá o tratamento específico que eles não sabem. Exatamente. Isso aqui vai ajudar muito. É um aplicativo para o celular. Aqui são livros específicos e são links que depois vocês vão pegar. Eu vou passar depois para vocês no grupo links de apostilas, de artigos, coisas mais detalhadas de todos os animais peçonhentos. Lista de hospitais, referência de animais peçonhentos, seja ele escorpião, ofídico, que eles são atualizados todo o ano. O Gambá vai ficar feliz. Né? O quê? O link do Gambá. Aí eu tinha colocado porque quando eu fiz a primeira vez, foi muito recente o relato dele. É uma das poucas pessoas que foi atacado da forma que ele foi, que estão vivos. Que se safaram, é verdade. Sim. É interessante porque, assim, como ele agiu, tiveram todos os sintomas gravíssimos, né, e como ele falou, e eles conseguiram ter um socorro numa situação, né, que talvez outros não tiveram a mesma sorte. Não, ele teria morrido. Mas a gente tem que lembrar uma coisa nessa situação que é muito importante, que eu escrevi isso no meu Facebook, nas minhas redes sociais na época, que assim, ele se safou porque ele tem treinamento, porque ele sabia o que fazer, porque ele tinha equipamentos específicos e estava treinado para agir em situações de emergência. Porque se for qualquer outro leigo, ele não vai conseguir. Ele tinha bons contatos. Aqui, isso aqui é um pinção, não sei se vocês estão vendo a jararaca. Olha que interessante. Não sei se dá pra ver. Olha o rabinho dela. Aqui a cabeça, aqui quem tá segurando o pinção foi eu tive que ser muito rápido, ela estava no meio da trilha. Você capturou essa aí? Foi, resgatei. Aliás, eu fui obrigada a resgatar. Você podia colocar uma GoPro na ponta do seu bastão, né, do seu pinção. O que aconteceu? Olha que loucura. Eu mais dois biólogos, a gente foi fazer um levantamento de herpétos, de anfíbios, né, e répteis também. Olha ela batendo o rabinho. Exatamente. Aqui eu estou segurando perto da cabeça dela, o pinção faz isso aqui, ó. Ela faz isso aqui, o pinção, eu pego próximo à cabeça dela. Não pode pôr. Aqui eu tive que ter errado, porque ela estava no meio da trilha. E o biólogo virou e falou pra mim, estava chovendo, né? Eu falei assim, mas por que você vai levar esse pinção? Tá chovendo! O biólogo falou pra você. Eu falei, mas... Cobra tem medo de chuva? Mas tem, a gente pode ter menos, mas a gente pode encontrar com chuva também. Já tinha feito tudo que tinha vontade, mas estava assim, ó, morrendo de vontade de ir embora, sentando um pé na trilha, bora. A água vai entrar na toquinha dela, né? Ela vai sair, tem que sair da toquinha. Enroladinha no meio da trilha.
não tinha como ir pra direita, não tinha como ir pra esquerda. Graças a Deus a gente tinha pinção. Aí esse pauzinho que o cara tá desejando aqui, foi ele achou o pauzinho engraçado, tinha uma forquilhinha na ponta, olha só, nunca mais ele acha. Foi o anjo da guarda dele que deixou. Aí eu vim com o pinção, pá, peguei, ele fez assim, peguei e joguei ela pro lado perto de um riachozinho. Mas olha a coloração dela, já totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver. E aí ela tava bem, podia ter tomado bote, ele podia, né? E é isso, pessoal, aqui foi só um vídeo mais